TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu e hoje o Janela do Céu está aqui num evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no encontro aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, onde tem muitas pessoas reunidas de vários lugares, de todo o país, inclusive fora do país, onde estamos reunidos para louvar, adorar o nome do Senhor. E hoje nós convidamos então, aproveitando que a nossa irmã veio de muito longe, né, Rondonópolis, Mato Grosso, está aqui conosco a irmã Juliane Loman, que vai compartilhar um pouco do seu testemunho, aproveitar que já veio de uma distância, né, para fazer aqui um programa, para estar compartilhando um pouco do seu testemunho, que com certeza você vai se edificar, porque todos nós vemos a grandiosa obra que o Senhor tem realizado na vida de muitas pessoas, onde estão sendo curadas, restauradas, livres da depressão, enfim, tantas coisas que o Senhor tem operado e Ele quer realizar isso nas nossas vidas e para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Então não perca, fique conosco, venha receber todas essas palavras que a nossa irmã vai aqui relatar da sua experiência de vida, assim como você tem a sua experiência, nossa irmã também vai compartilhar um pouco conosco da sua experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem, Juliane? Tudo ótimo. Como foi a tua vinda aqui pro Rio Grande do Sul? Como foi a viagem? Graças a Deus, muito bem, tranquila, em nome de Jesus. É a primeira vez que você vem aqui no encontro da igreja? Não, é a terceira vez. Amém. Então, eu inicio então a nossa conversa perguntando como foi que você recebeu o Senhor Jesus na tua vida? Como foi que estava a situação do teu coração, na tua vida naquele momento que você decidiu buscar Jesus? Foi através do Felipe, que hoje na verdade ele é meu esposo. Eu conheci ele através de um amigo e ele era da igreja do Senhor Jesus Cristo e eu era de uma denominação, de uma outra igreja que eu achava que tinha Deus e assim, eu nunca vi Deus, eu nunca encontrei Deus naquela denominação. As pessoas só falam em Deus, Deus, e a gente nunca viu, nunca sentia a presença do Senhor, tudo. E Deus precisou fazer com que eu fosse para o mundo, para ir para a farra, para conhecer realmente o que o mundo não oferece de bom, que o mundo só oferece coisas momentâneas, prazer momentâneo, e depois o seu coração, momentaneamente, ele está preenchido. Mas depois vem um vazio muito grande, que você se sente como nada, que você não sabe o que fazer, você começa a chorar e assim, e tudo aquilo realmente é uma saudade de Deus. Então assim, pela graça de Deus eu conheci o Senhor através do Felipe, que na verdade Deus proporcionou tudo, que hoje nós somos casados há 5 anos, pela graça de Deus, tudo assim. E Deus tem trabalhado muito grande. E quando eu conheci a Igreja do Senhor Jesus, eu meio que ainda fiquei um pouco endurecida, porque eu achava tudo diferente, porque eu vinha de uma denominação. Eu perguntava as coisas que eu não entendia, assim, porque foi difícil no momento para mim. Que como que eu ia entender algo sendo que eu nunca tinha conhecido Deus? Porque antigamente, na denominação que eu vinha, era só o pastor que pregava, era só o grupo de louvor que louvava. Então, assim, foi uma mudança realmente da água para o vinho. Eu não sabia o que fazer, tudo. E Deus foi trabalhando, foi quebrantando. Daí também chegou ao ponto, assim, do Felipe, do presbítero e da esposa dele, conversar comigo em relação a batismo, que seria o batismo nas águas, né? E eu me rebelei, falei, não, eu já sou batizada, eu batizei quando eu era criança e acabou, assim. E pra mim era aquilo, né? Mas daí Deus foi me mostrando, foi aquebrantando o meu coração e foi me mostrando que, assim, que realmente o batismo nas águas é onde acontece a transformação, morre o velho homem para nascer o novo homem, que todas as coisas erradas que a pessoa fez, que a pessoa cometeu,
A partir do momento que você batiza nas águas, Deus leva tudo para o mar do esquecimento. Ele fez uma nova criatura ali. Então é tudo diferente. Você fica muito mais com a unção do Espírito, muito mais com o temor do Senhor. E daí eu aceitei batizar e foi também de repente. Eu falei para ele, se for para batizar, vai ser agora e acabou. Vamos embora. E daí a gente acabou e foi. Eu me batizei e depois de tudo isso foi uma transformação. Foi indo assim, e muita luta, muita experiência com o Senhor também, tudo. E logo quando eu me batizei, antes mesmo também, o Senhor me trouxe aquela palavra de Salmo 40, que fala que Ele tira a gente de um poço de lama para colocar a gente sobre uma rocha forte. E realmente era onde eu estava antes de conhecer o Senhor. Eu realmente estava num poço de lama, afundada assim, não sabia para onde ir, não sabia que existia Deus, que existia um Deus de amor, que nos cuida, que nos guia, assim, que cuida todos os nossos passos, todo o nosso levantar e o nosso amanhecer. E por mais que assim que você não seja fiel a Ele, que nem eu não era porque eu não conhecia, eu não sabia o que era assim realmente conhecer o Senhor. A partir do momento assim, quando eu conheci, eu vi o temor de Deus, a fidelidade dele sobre a minha vida assim, porque ele não deixou nada de ruim acontecer comigo antes de eu conhecer ele, porque eu vivi no mundo. Então assim, o mundo realmente assim, irmãos, não te oferece nada de prazer assim. Quem já passou por isso sabe que é uma experiência momentânea, depois vem uma amargura, vem uma depressão, vem um vazio, uma saudade do Senhor, uma saudade de Deus, que isso não vai te preencher seu coração. Mas pela graça de Deus eu conheci, aceitei me batizar e daí foi indo assim, muita transformação. O Senhor foi trabalhando, foi fluindo. O que mais tu sentia de diferença na palavra, quando o Felipe te levava? Ele te levava algum material? Como foi que ele te levou? Ele apenas te convidou para ir para a igreja? No primeiro dia ele me convidou para ir na igreja. Daí eu falei assim, na igreja? Daí eu acabei aceitando e fui. E assim, no primeiro dia foi um impacto, porque foi tudo diferente. Daí fiquei quietinha assim e fui observando. Daí depois, assim, ele foi indo, me chamando para ir pra igreja, tudo. Na verdade, acho que na época eu não conheci nenhum material, tudo. Mas foi indo, daí foi convivendo, ele foi me chamando, vamos na igreja, vamos assim, tudo. E acabou que a gente foi indo, foi pela convivência, tudo. Daí, graças a Deus, também o Senhor foi ajeitando as coisas. Daí logo depois nós casamos, tudo, foi tudo muito rápido. E assim, eu sei que foi do Senhor, porque Deus preparou ele para entrar assim na minha vida, para mostrar, a conhecer Deus realmente, que esse é o caminho certo. Porque ele é um menino assim muito temente a Deus, muito bacana, muito temente ao Senhor assim. Ele tem uma fé muito boa assim. E eu ficava olhando aquilo e pensava assim, nossa, que bacana isso, que legal. E eu queria isso para mim. Daí foi onde a gente foi se conhecendo, ele foi me mostrando mais coisas do Senhor, tudo. E nesse período, depois do batismo, o que mais você lembra que Deus trabalhou dentro do teu coração? No nosso casamento. Foi assim um trabalhar tremendo do Senhor, assim. Foi algo que só o Senhor, porque se não fosse Ele, realmente a gente não estaria junto mais, assim. Deus foi trabalhando, na verdade ele foi, no começo, eu não gostava de ouvir aquelas coletâneas apostólicas do irmão Sérgio Alves. Eu achava muito dura a palavra, porque eu ainda estava um pouco endurecida com o meu coração, não tinha ainda liberado perdão para algumas pessoas, não tinha pedido perdão para algumas pessoas, tudo. E daí ele começava a falar, porque você tem que ouvir, tudo, e eu fui me endurecendo. Eu falava para ele assim que não ia ser por força e por violência, que ele ia me fazer a ter paixão, a ter amor para ouvir a coletânea, tudo. E também muitas vezes depois que a gente casou, que ele me chamava para ir para a igreja, eu também nem ia muito.
porque eu ficava muito chateada com ele algumas vezes, porque ele me forçava as coisas depois do batismo, tudo. Porque como era tudo muito novo, eu não entendia muita coisa, assim, porque para mim foi muita novidade. Foi uma mudança tremenda na minha vida, assim, porque quem vem de uma denominação sabe que é diferente, sabe que demora um pouco para entender as coisas, tudo. Mas daí foi indo, Deus foi trabalhando no nosso casamento, tudo. Mas tudo começou assim que Deus fez a grande obra na minha vida, foi após o encontro da Igreja do Senhor Jesus em Gramado. Depois que eu voltei do encontro de Gramado, assim, Deus fez uma mudança tremenda na minha vida, assim. Daí foi onde eu me apeguei mais, tudo, a ouvir as coletâneas, tudo. Porque antigamente eu e o Felipe, a gente disputava a TV porque ele queria ouvir coletânea e eu queria assistir televisão. Então eu falava para ele que ele não ia ouvir a coletânea. Mas depois desse encontro, graças a Deus, assim, nós hoje não brigamos mais disputamos a TV por causa do DVD para ouvir a coletânea. Hoje a gente ouve os materiais juntos. Uma porque nós precisamos ouvir, porque nós temos a livraria dentro da igreja. Então, para vender, para conhecer o material, nós precisamos conhecer, precisamos comer o material. Daí, depois do encontro de Gramado, Deus fez uma obra tremenda na minha vida, assim, que eu agradeço a Ele. Foi o melhor investimento assim na minha vida que eu já paguei, foi as passagens para o encontro de Gramado. Assim, não tenho dúvidas no que o Senhor fez na minha vida naquele encontro, e foi para a honra e glória dele. Você sentiu que rompeu algo dentro de ti através das orações, dos louvores? Rompeu assim, tremendo, muito. E antes do encontro, a gente foi numa reunião em Novo Hamburgo, onde estava o ministro Sérgio Alves. E após a reunião, eu fui pedir uma oração para ele. E ele foi orar comigo, tudo, e assim, e o que ele falou para mim, assim, ele não me conhecia, ele me conheceu ali. E eu creio que foi Deus que usou ele, porque Deus usa bastante ele. E devemos orar por ele, tá nas brechas dele, porque ele é usado por Deus. E ele só falou para mim o que aconteceu com a sua vida dos 15 aos 17 anos. E assim, eu fiquei impressionada. E naquele momento que ele disse isso, eu só chorava, que eu não conseguia me conter. Chorava. Daí eu fui falando para ele de antes de eu conhecer o Senhor, que eu vivia no mundo, tudo, que eu tinha muita farra, muita festa. Eu tenho os meus avós, eu fui criada pelos meus avós. Não fui criada pelo meu pai nem pela minha mãe. Fui criada pelos meus avós, porque o meu pai queria me tirar da maternidade para me dar para um casal de amigo dele, dos Estados Unidos, e a minha avó descobriu e não deixou. E daí foi isso que assim, e aquilo eu fui lembrando de tudo aquilo que aconteceu. E por assim, eu fiquei impressionada de como Deus usa o ministro, porque ele nunca me viu e ele falar aquilo assim, tipo, o que aconteceu, tudo, foi algo que foi me trabalhando por dentro, eu fui lembrando. Daí ele falou que eu ia lembrar mais, ele orou por mim, tudo. E a partir daquele momento, assim, eu sei que Deus fez uma grande obra assim, na minha vida, realmente. E no dia do encontro de Gramado, eu chorei o encontro todo, assim. Desde a hora que começou até o final, só chorando muito, sentindo muita presença do Senhor, muita presença do Espírito, e foi lá que ele fez a grande obra. Realmente, né? O Senhor, quando Ele trabalha para curar, né, nossas memórias, curar as feridas, os traumas. Todos nós temos uma história que nos trabalhou, nos fez ser o que nós somos hoje, tanto de dificuldade como de coisas boas. E o Senhor muitas vezes precisa entrar lá naqueles compartimentos que só Ele enxerga para tratar dessas feridas, para renovar nossa mente, para estar reeditando as nossas memórias através do perdão, através das orações, de nós confessarmos nossos pecados, como diz em Tiago, para que o Senhor possa nos curar de todas essas coisas, né? Porque às vezes nós somos fechados,
às vezes nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas porque temos traumas nos nossos corações, né? Porque temos feridas, coisas abertas que nos feriram muito durante a nossa vida. Isso nos dificulta nos relacionar com as pessoas, né? Então, tantas coisas o Senhor tem para trabalhar em nós, tantas coisas o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. E como a Juliane falou, né? Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus, ser batizado. E tem um momento lá que a gente não sabe, que Deus parece que desperta o nosso coração, né? Um momento, como a irmã falou, através do encontro, né? Que Deus operou grandemente. Todos nós temos um momento da nossa vida em que parece que o Senhor aperta ali um clique, né? Dentro de nós, para que o nosso coração se desperte a fazer a vontade dEle, a estarmos junto dEle. Então, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, nós já voltamos, fique conosco, que nós temos mais experiências aí para relatar. Janela do Céu.